Bom dia! Seja bem-vindo a mais um Café com Fé. Chega junto, bora começar aí a sua semana da melhor maneira possível. Pega já sua Bíblia, um cafezinho, cai pra dentro que tem uma palavra direta pro seu coração aqui hoje. Gente, pela primeira vez tá dando pra fazer o ao vivo pelo meu novo Instagram. Isso é muito bom, até tomei um susto quando deu certo aqui. Falei, vou tentar hoje. E não se esqueça que as gravações, elas ficam salvas no nosso canal do YouTube, tá bom? Então deixa eu colocar aqui o título da live, Café com Fé. Que da hora, gente, primeira live que vai dar certo aqui do Café com Fé pelo novo Instagram. E dando continuidade na nossa leitura, nós vamos para Mateus capítulo 23, tá bom? Mateus capítulo 23, então vai abrindo a sua Bíblia aí para a gente dar início. Mas antes da gente começar a leitura, eu convido você que está chegando ao vivo, ou você que está assistindo a gravação dessa live depois pelo canal do YouTube, para que a gente possa orar juntos. Independente do horário que você esteja vendo, independente de onde você esteja, eu te convido a fechar os seus olhos agora e que a gente possa orar então juntos. Show? Dá uma respiradinha bem forte assim, para a gente iniciar o dia bem, para que você se concentre, para que você agora possa tirar todas aquelas distrações, você possa tirar todas aquelas preocupações que querem roubar a sua atenção, mas que o seu foco esteja naquilo que Jesus tem a nos dizer hoje. Respira bem fundo assim, Papai, te rendemos graças porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, misericordioso, extraordinário e sempre nos ouve. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por ter nos sustentado até então. Obrigado por cuidar de nós, mesmo quando nós não percebemos. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, por ter nos atraído para este momento, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de começar mais uma semana, pela oportunidade de ter levantado da cama hoje. E eu te agradeço por tudo aquilo que há de vir, porque sabemos que os teus planos, eles são bons, muito melhores do que poderíamos imaginar. Então nós nos submetemos à tua vontade, ao teu querer. Nós queremos, meu Pai, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Por isso que eu te peço, abra o livro da vida para nós aqui hoje. Traga uma revelação genuína do Senhor para as nossas vidas. Que a tua palavra fale a cada coração daqueles que o Senhor trouxe para esta live, para esse vídeo. Meu Pai, que possamos ser guiados por ti. Que a tua palavra seja como um farol que ilumina o nosso caminho. Direciona os nossos passos. Eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para fazer aquilo que é certo, aquilo que agrada ao Senhor. Que o Senhor nos traga coragem, ousadia e mais fé, para que possamos romper, meu Pai, nas adversidades, que possamos vencer os momentos difíceis, que possamos cumprir com os desafios desse dia, tudo para a honra e glória do Senhor. Meu Pai, nos leve a níveis mais profundos de intimidade com o Senhor. Nós queremos te conhecer mais. Jesus, nós queremos te conhecer mais. Se revele a nós. Espírito Santo, toca alguém durante essa live. Faça com que tenhamos experiências a qual não tivemos antes. Deixe-nos no ordinário do nosso dia a dia, da nossa rotina, viver o sobrenatural do Senhor. Meu Pai, eu peço para que o Senhor não permita que a gente aqui viva uma vida normal, como um padrão dessa terra, mas que a gente possa viver um sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Que esse dia seja cheio da Tua presença em tudo que nós fizermos, tivermos e falarmos. Seja na Tua presença, seja para honrar e glorificar o Teu nome.
Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Manda seu amém aí se você tá junto comigo. Amém. Se você tá assistindo pelo canal do YouTube, deixa lá um amém nos comentários para mim saber que você tava aqui junto com a gente, tá bom? Lembrando que essa é a primeira live nesse novo Instagram, porque antes não tava dando, tava fazendo só pelo antigo Instagram. Então espero que tenha chegado aí a notificação, espero que o Instagram tenha ajudado aí e vai dar certo. Fábio, amém, tamo junto, amém. Vamos lá então, Mateus capítulo 23. Olha só, Mateus capítulo 23, ele é bem grande no sentido do seguinte. Eu sempre leio aqui nas lives um texto por dia, né? Um texto. Só que Mateus capítulo 23 ele só tem um único texto. É um capítulo com um único texto, então ele é um pouquinho maior. Tarefa de casa já para você. Depois você vai ler tudo, Mateus capítulo 23. Eu vou trazer alguns pontos, algumas reflexões para esse dia aqui de hoje. Fechou? O título do capítulo é Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. E lá no versículo 3, eu acho muito interessante, Jesus já diz o seguinte, falando sobre os fariseus, que eram os religiosos. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Olha só, Jesus fala então para o povo ali sobre os religiosos, sobre os fariseus. Obedeçam eles e façam tudo o que eles dizem a vocês. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Meus lindos, eu tenho dito muito aqui para vocês, tocado muito nesse assunto sobre ser cristão. E ser cristão é um estilo de vida. É no seu dia a dia, nos seus hábitos, nas suas atitudes, você seguir aquilo que Jesus nos deixou. Você ter uma vida que segue a vontade do Rei. E isso é viver o reino. Falei isso nas lives aqui passadas. Então, ser cristão não é uma religião. Ser cristão é um estilo de vida. E Jesus aqui está falando para o povo sobre os fariseus, sobre os religiosos. Olha só, façam o que eles fazem, mas o que eles falam. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que pregam. Eles dizem ser alguma coisa, eles falam da palavra de Deus, eles pregam a palavra, as leis, mas eles não vivem isso. E você então, como cristão, precisa ter uma vida condizente com aquilo que Jesus nos deixou. Você precisa ter uma vida condizente nas suas atitudes com aquilo que você diz acreditar. Então, meus lindos, ser cristão não é aos domingos você ir para uma igreja, numa missa, num culto, no que seja, numa reunião aí religiosa e bater o ponto, e aí você começa a sua segunda-feira, a sua semana, e olha só, essa palavra é pontual para uma segunda-feira, para um começo de semana. Não importa se ontem você foi na igreja, numa reunião ali de culto, uma reunião religiosa. Não importa se você foi e se você começa a segunda-feira fazendo nada daquilo que Jesus nos ensina. Não vivendo a palavra. Porque então se você está indo só para a igreja bater ponto, meu lindo, não adianta isso. Ontem eu até estava comentando com o pessoal na nossa reunião. O Satanás, ele não tem medo de gente que vai para a igreja. Ele tem medo de cristãos que vivem a palavra. Lá em Tiago diz o seguinte: resista a Satanás e ele fugirá de vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo ele não tem medo de quem vai na igreja, ele tem medo de quem vive o evangelho. De quem realmente no seu dia a dia vive o ser cristão. Então não adianta só você falar as coisas, você, sabe, mostrar algo, postar aqui um salmo, um versículo. Não adianta se você não vive essa parada. Então o convite de hoje é viva o reino de Deus.
no dia a dia, no ordinário. Entenda uma coisa, o reino não é quando você morrer. Ai, quando eu morrer eu vou pro reino dos céus. O reino de Deus começa aqui. Jesus fala, o reino não vai estar de forma visível. Olha lá, ele está ali, ele está cá. Não. O reino está dentro de vós, no meio de vocês. Algumas traduções dizem que está dentro de nós. Porque o reino é viver uma vida de estado de submissão ao rei. Então você deve colocar isso em prática. E a melhor maneira de você começar isso é praticando os hábitos espirituais, que é jejum, oração, palavra, adoração. E você pode começar colocando esses hábitos, coisas pequenas no seu dia. Você pode começar colocando agora um louvor no seu carro, e ir para o trabalho, para a academia, escutando um louvor ao invés de escutar uma música com letras ruins. Você pode começar lendo um texto da Bíblia por dia. Você pode começar um jejum. Se você nunca fez um jejum, quero te incentivar, te estimular a jejuar. Tira uma refeição do dia. E aquele momento que você estaria comendo, você então abre sua Bíblia, lê ela e faz uma oração. 3 hábitos em um. É empilhamento de hábitos. Você começa a jejuar, tira uma refeição. No momento que você estaria comendo aquela refeição, você já lê a Bíblia e já faz uma oração. Você fez 3 em 1. Mas comece a praticar isso. Não seja como os hipócritas, que falam algo, mas não vivem aquilo que eles pregam. Você não foi chamado para sentar só a bunda na cadeira da igreja. Você foi chamado não só para ir. É importante, tá? É importante você ir para a igreja, sim, total. Mas entenda que a igreja é tipo o intervalo do jogo. Onde, sabe, quando o time vai lá pro vestiário, o time vai lá e se reúne, traça a estratégia e eles voltam pro jogo. A igreja é um intervalo do jogo. A gente está junto, a gente se fortalecer, a gente cultuar a Deus, adorar a Deus juntos. É da hora, isso é muito bom, é muito importante mesmo. Mas tem um game lá fora. E aí você tem que trazer à tona, no ordinário, no seu dia a dia, o ser cristão. Lembre-se de uma coisa, o sobrenatural de Deus acontece no ordinário, nas coisas do dia a dia. Olha Pedro estava pescando. E aí, num dia ruim de pesca, moço, num dia mau, num dia que ele passou a noite toda pescando e não pegou nada. Presta atenção, Pedro passou a noite toda pescando, não pegou nada. Era um dia ruim, era um dia mau, era mais um dia de trabalho e não era um dia legal. Eis que aparece Jesus e fala: Pedro, Simão, ele era Simão, presta aí o barquinho, vou fazer uma pregação aqui. E depois disso, passado isso, Jesus fala: ei Simão, pega o barquinho, vai lá pro fundo e taca a rede. Aí Simão, Pedro, que é Pedro, né, fala: cara, passei a noite toda pescando, não peguei nada. Mas, já que é o Senhor que diz, eu vou fazer. Então Pedro joga a rede. E agora Pedro faz a maior pesca da vida dele. É tanto peixe, que tem que chegar mais gente para ajudar Pedro. E então Pedro, vendo aquilo, se prostra aos pés de Jesus e fala: se afasta de ti de mim, que eu não sou digno. Jesus chama então Pedro: ei, Pedro, larga a rede. Chega, já deu de pescar peixe. Bora pescar almas. Olha para você ver. Num dia ruim, de trabalho, dia mau, Jesus aparece, chama Pedro e, meus lindos, tudo mudou nesse dia. Tudo mudou. Pedro largou os peixes e foi junto com Jesus. E nunca mais ele foi o mesmo Pedro. Tudo mudou. Então, o sobrenatural de Deus é assim, ele vai acontecer no
extraordinário. No ordinário, perdão. No ordinário. No seu dia a dia. Então, no que você estiver fazendo, faça para a honra e glória de Deus. Tudo que você fizer, como você faria se Jesus estivesse ao seu lado? Que tipo de coisas você ouviria se Jesus estivesse dividindo um foninho com você? Que tipo de coisa você assistiria se Jesus estivesse sentado no sofá assistindo com você? Que tipo de coisas você estaria falando para as pessoas se Jesus estivesse do seu lado? Mas deixa eu te falar, Ele tá juntinho com a gente que decidiu tomar essa decisão de ser filho de Deus. O Espírito Santo habita em nós. O missionário Oswaldo Júnior, meu mentor, eu achei muito engraçado que uma vez um rapaz chegou para ele, e conta essa história, um rapaz chegou para ele e falou assim: Júnior, eu tenho um problema com pornografia, não consigo largar a pornografia, fico assistindo os vídeos e masturbando. E o Júnior disse: olha, chama Jesus para ver com você. Da próxima vez você convida Jesus para assistir um vídeo com você. E o rapaz se sentiu ofendido e falou: nossa, que grosso, né? E saiu. Mas em outro momento eles se encontraram e o rapaz disse: Júnior, aquilo mudou minha vida. Nunca mais eu fiz isso. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Tudo que você fizer, tiver, falar, seja para a honra e glória de Deus. Seja um cristão no seu dia a dia. Seja a Bíblia que as pessoas lá fora vão ler. Seja uma luz no meio da escuridão. Seja uma luz nos ambientes que você frequenta. Seja o sal e a luz dessa terra. Seja no seu trabalho, seja na sua academia, seja na sua casa, para os seus vizinhos. Seja um exemplo de Jesus para a vida dessas pessoas. Para que as pessoas olhem para você e elas vejam que você é cristão, mesmo sem você falar. Tem uma frase, eu vi Billy Graham falando, mas deixa eu ver se é do Billy Graham, que fala o seguinte. Eu não sei se o Billy Graham, ele só, como é que chama? Ele só citou também. Que não fala bem de quem é, mas a frase é o seguinte: alguns lugares falam que é de São Francisco de Assis, mas não sei se é bem mesmo dele, né? Mas é importante saber a frase, que é o seguinte: pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Então, pregue. Mas sabe como o evangelho? Vivendo ele nas suas atitudes. Então Jesus fala, né, sobre o pessoal fazer, né, o que os religiosos, os fariseus dizem, mas fala para eles não fazer o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. E aí, ao decorrer do texto, você vai ver Jesus, então, expondo ali, né, algumas hipocrisias deles. E depois leia Mateus completo, o capítulo 23. E lá no versículo 28, Jesus diz o seguinte: assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Por fora parece, nossa, bonitinho, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Meus lindos, toma cuidado para você não fazer a coisa certa com as intenções erradas. Por isso, a sua transformação, ela não começa por fora, por essa casca, pela sua aparência ou pela sua reputação. A sua transformação, ela tem que vir de dentro. Tem que vir de dentro. E aí, o que é externo vai começar a ser derramado, a perpetuar, o que é interno vai perpetuar, vai transbordar para o externo. Então não fique preocupado com a sua aparência, o que os outros estão pensando, ou até mesmo com a sua reputação. Mas se preocupe em resolver os BO aqui dentro. Não faça as coisas certas com as intenções erradas.
E aí Jesus, lá no versículo 33, fala o seguinte: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Ai, mas Jesus é amor. Seja feliz do jeito que você é. Se te faz feliz é o que importa. Jesus vira para os fariseus, para os religiosos e fala: raça de víboras, serpentes, como vocês escaparão da condenação do inferno? Ah, Jesus é bom demais, gente. Jesus é um... Vou falar real, Jesus é um radical. E radical, deixa eu te falar, porque você acha que radical, o conceito é aquele pessoal lá violento. Não, ser radical não quer dizer violência, tá? Ser radical é mudança. Jesus está trazendo uma mudança aqui. Tem um episódio, para quem nunca assistiu The Chosen, se você assistiu The Chosen, você vai lembrar, que tá Jesus e Mateus tá lá escrevendo o Sermão do Monte. Jesus está falando e Mateus está escrevendo o Sermão do Monte. E Mateus vira para Jesus e fala assim: Jesus, tá pesado, né? Tá duro esse sermão, né? Se o Senhor te faz pecar, arranca ele fora. Se você se irá com o irmão, você já matou ele. Tá pesado. Aí Jesus, eu acho muito da hora essa parte. Não tá na Bíblia, mas eles colocaram de uma maneira muito boa. Jesus vira para Mateus e fala assim: Mateus, você acha que eu vim para falar para vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo? Eu vim trazer mudanças. Então, lindo, é justamente isso. Jesus não veio para falar: ei, parabéns, continuem. Não, Jesus veio para radicalizar, para trazer mudanças. Então você precisa trazer essas mudanças para o seu estilo de vida, para o seu dia a dia. Quando Jesus entra em nossas vidas, cara, as coisas têm que mudar. Não dá para continuar vendo as mesmas coisas. Por isso que tem o batismo. O batismo é morrer o meu eu do passado e eu nascer de novo em Cristo como filho de Deus. Então tem que ter mudança. Isso é muito sério. Então leve essa palavra, que essa palavra seja como uma semente lançada no seu coração e que seu coração seja como um solo fértil e ela dê frutos. Viva isso no seu dia a dia, nas suas atitudes, em tudo que você fizer, aonde você estiver. Seja um cristão, pregue o tempo todo e, se necessário, você diga algo. Amém? Tamo junto, tô feliz. Bom dia, Michel, bom dia. Chegou aí agora. Tô feliz que agora tá dando certo as lives aqui nesse novo Instagram. E se você depois perdeu alguma live, quer rever alguma coisa de novo, vai lá no nosso canal no YouTube, que é o mesmo do Instagram, Odiniz Luz, tá bom? E você pode acompanhar então aí todas as lives diariamente aqui às 5h20 da manhã. Fechou? William? Will, tamo junto, irmão. Saudades de você. Fiquem com Deus. Façamos uma ótima semana. Que a sua semana seja cheia do Espírito Santo de Deus. Beijo no coração. Tchau, tchau.